Qual é a ideologia do MPLA? Para saber de facto qual é a ideologia que o MPLA tem enquanto partido político. Qual é a ideologia agora? Nós conhecemos a ideologia política do MPLA. Ele não conhece, ele não sabe. Nós conhecemos a ideologia política do MPLA. Nós conhecemos a ideologia do partido dele. Nós conhecemos a ideologia política do MPLA. Mas qual é? Qual é a ideologia política do MPLA? A ideologia política do Dr. Cabaz. Não sabe. O MPLA está mesmo à deriva e é por isso. Não, é na tua perspectiva. E é por isso. É na tua perspectiva. Aula básica e gratuita para a JMPLA. Num recente debate televisionado, Mário Aragão, conhecido mais pela devoção à crítica ao MPLA do que pela consistência intelectual, foi confrontado com uma pergunta elementar: qual é a ideologia do MPLA? A resposta veio sob a forma de rodeios, evasivas e lugares comuns. Enrolou e no fim não disse nada. O silêncio, nesse caso, falou mais alto do que qualquer discurso. Revelou não apenas a fragilidade do bajulador e porta-voz improvisado, mas sobretudo a crise identitária de um partido que governa há meio século e já não consegue explicar a si próprio. Em Angola, é um facto amplamente reconhecido entre cidadãos minimamente esclarecidos que a adesão ao MPLA raramente se faz por convicção ideológica. Não se entra no partido por acreditar num projeto de sociedade, mas porque se sabe que a filiação abre portas, privilégios fáceis, oportunidades fáceis, ascensão rápida. Como advertiu Max Weber em A Política como Vocação, 1919, quando a política deixa de ser vocação ética e passa a ser mero meio de vida, o partido transforma-se num instrumento de apropriação privada do Estado. Historicamente, o MPLA nasce como um somatório heterogéneo de pequenos movimentos, partidos e associações cívicas que, no final dos anos 1950, se engajaram na luta anticolonial. Contudo, enquanto estrutura política organizada, o MPLA só se afirma verdadeiramente após 1961, no contexto das conferências de Tunísia e Argel, no momento em que todo o continente africano fervilhava de movimentos de libertação. Esses movimentos não eram ideologicamente homogéneos. Reuniam progressistas e conservadores, marxistas e nacionalistas, todos unidos mais pelo inimigo comum do que por um projeto coerente de futuro. Como demonstra Jean-Michel Mabeko Tali em Dissidências e Poder de Estado, o MPLA perante si próprio, 2001, o MPLA sempre foi atravessado por profundas clivagens ideológicas, que variavam conforme a formação política dos seus quadros, os países de acolhimento no exílio e o peso das lideranças internas. Coexistiam no seio do movimento uma esquerda marxista-leninista, associada a Nito Alves, uma esquerda de inspiração maoísta, ligada a Viriato da Cruz, e um núcleo pragmático, onde se destacavam Agostinho Neto e Lúcio Lara. Para os chamados nitistas, este último grupo representava uma direita conservadora disfarçada, tensão que acabaria por desembocar tragicamente nos acontecimentos de 27 de maio de 1977. Em dezembro desse mesmo ano, o MPLA deixa formalmente de ser movimento e transforma-se em partido, assumindo oficialmente a ideologia marxista-leninista. Contudo, nos anos 1980, a realidade impôs-se, a incapacidade de derrotar militarmente a UNITA, o desgaste da guerra e, sobretudo, a crise do Bloco Socialista forçaram uma inflexão. Com o colapso progressivo da União Soviética, a perestroika e a glasnost lançadas por Mikhail Gorbachev a partir de 1985, a queda do Muro de Berlim em 1989 e a renúncia formal ao socialismo em 1991, o MPLA viu-se obrigado a abandonar o marxismo e a reinventar-se. Entre 1991 e 2017, o partido passou a apresentar-se como social-democrata, ainda que de forma mais retórica do que substantiva. Como sublinham Norberto Bobbio em Direita e Esquerda, 1994, e Giovanni Sartori em Partidos e Sistemas Partidários, 1976, a ideologia de um partido não se mede apenas pelos seus estatutos, mas sobretudo pelas suas práticas concretas. E foi precisamente nas práticas que o MPLA começou a revelar uma crescente distância em relação aos valores clássicos da social-democracia, como a centralidade do Estado Social, a proteção do trabalho e a redistribuição da riqueza. A partir de 2018, com as reformas implementadas por João Lourenço, introdução do IVA, aumento do custo do passaporte, aumento do preço dos combustíveis, implementação de propinas nas universidades públicas, cortes nas subvenções sociais, privatizações em larga escala e alinhamento explícito com os programas do FMI e do Banco Mundial, o MPLA deu um passo além. As políticas de ajustamento estrutural, típicas do receituário neoliberal, passaram a definir a ação governativa. Como analisa David Harvey em A Brief History of Neoliberalism, 2005, o neoliberalismo não é apenas uma doutrina económica, mas um projeto político que promove a transferência sistemática de recursos públicos para interesses privados, enfraquecendo o Estado Social e precarizando o trabalho. Hoje, à luz da ciência política, o MPLA comporta-se menos como um partido de esquerda e mais como uma força de direita ultraneoliberal.
A legislação laboral, a forma como o Estado se retrai do setor social e o ritmo das privatizações confirmam essa tendência. O partido pode continuar a proclamar qualquer ideologia nos seus estatutos, mas, como ensinou Luís Althusser em Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, 1970, é na materialidade das práticas que a ideologia se revela. Talvez por isso Mário Aragão não tenha conseguido responder à pergunta. Dizer qual é a ideologia do MPLA exigiria reconhecer uma verdade incômoda. O partido já não é guiado por ideias, mas por interesses. E quando a ideologia se dissolve no poder, sobra apenas o silêncio, ou a bajulação. Por Hitler Samoussouko. Caros telespectadores, acabamos de ouvir o texto provocador de Hitler Samoussouko sobre a ideologia do MPLA. Deixem-me ser franco. Este é um texto que merecia ser discutido em praça pública, porque toca no nervo muito sensível da política angolana. O autor tem razão num ponto fundamental. Quando um partido governa há 50 anos e não consegue explicar claramente qual é a sua ideologia, isso é sintomático de uma crise profunda de identidade. Mas precisamos analisar isto com rigor, porque a questão é muito mais complexa do que parece à primeira vista. O Samoussouko faz uma genealogia historicamente precisa. Mostra que o MPLA nasceu como fusão de duas organizações anticoloniais distintas, o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola, fundado em 1953, e o Partido Comunista Angolano, criado em 1955, sem uma coerência ideológica muito clara. De facto, durante a luta de libertação, o que unia os diferentes setores do MPLA era o inimigo comum, o colonialismo português, e não um projeto ideológico robusto. Mas aqui surge uma questão importante. Será que isto é realmente um defeito? Alguns argumentariam que a capacidade de reunir diferentes forças em torno de um objetivo comum é precisamente o que faz um movimento libertador bem-sucedido. A análise sobre as clivagens internas também é válida e bem documentada. É verdade que existiam tensões entre a ala marxista-leninista do Nito Alves, a ala maoísta de Viriato da Cruz e o núcleo pragmático onde Agostinho Neto se destacava. Essas tensões culminaram tragicamente em 27 de maio de 1977, que resultou em dezenas de milhares de mortes, dependendo das estimativas. Mas o que Samoussouko não discute adequadamente é o contexto. Estávamos numa guerra civil brutal, com uma superpotência sul-africana a financiar a UNITA, e escolhas ideológicas tinham consequências militares imediatas. A adoção formal do marxismo-leninismo em dezembro de 1977, após o 27 de maio, quando o MPLA se transformou em partido e adotou o nome MPLA Partido do Trabalho, pode ter sido uma tentativa de consolidação interna após o trauma da crise fracionista, mas era uma escolha compreensível num contexto de confrontação global entre blocos. Agora, sobre a transformação do MPLA entre 1991 e 2017, o autor tem um ponto válido. A mudança de marxismo para social-democracia foi mais retórica do que substantiva. Concordo completamente. Mas precisamos ser justos. Durante a década de 1990 e parte dos anos 2000, o MPLA implementou políticas que tinham características de social-democracia, como investimento em educação e saúde, ainda que com limitações óbvias decorrentes de uma guerra civil que terminou apenas em 2002. A questão real é quando e porquê essas políticas começaram a deteriorar-se significativamente. O ponto mais contencioso é a caracterização do MPLA como neoliberal ultraneoliberal a partir de 2017, não 2018 como Samoussouko indica. João Lourenço assumiu a presidência em setembro de 2017 e desde logo começou a implementar reformas. Samoussouko cita corretamente as medidas. IVA introduzido em 2018, privatizações em larga escala, cortes em subvenções sociais e alinhamento com programas do FMI e Banco Mundial. Isto é factualmente correto. Mas a interpretação é discutível. Será que estas são políticas neoliberais conscientes e ideológicas, ou são respostas pragmáticas a uma crise económica genuína? Angola enfrentava um colapso fiscal real, o preço do petróleo caíra drasticamente, as reservas cambiais desapareceram e o país estava à beira do abismo financeiro. Nesse contexto, algumas das medidas tomadas podem ser compreendidas como necessárias para evitar um colapso total, ainda que politicamente custosas e socialmente devastadoras. Isto não as torna menos prejudiciais para os cidadãos mais pobres, longe disso, mas muda a narrativa de ideologia consciente para pragmatismo em circunstâncias extremamente difíceis. O que é verdadeiramente preocupante não é apenas a ideologia do MPLA, mas a ausência de alternativas políticas viáveis. O MPLA transformou-se efetivamente num partido-Estado que controla não apenas a máquina governativa, mas também recursos económicos significativos através de empresas estatais e redes de clientelismo. Isso cria um sistema onde a oposição é estruturalmente debilitada e onde a competição política real é quase impossível. Isto é talvez mais preocupante do que qualquer questão puramente ideológica. A Dibata de ETV entende que a questão fundamental não é simplesmente qual é a ideologia do MPLA,
mas sim porque é que a ideologia deixou de importar. Quando um partido está no poder há 50 anos, a manutenção do poder torna-se a ideologia de facto. O MPLA pode proclamar socialismo, social-democracia ou neoliberalismo nos seus estatutos, mas o comportamento real é dominado pela lógica de preservação do poder e dos interesses associados a esse poder. O texto de Samussuco é importante porque força esta conversa incómoda e necessária. Mas precisamos de ir além de simplesmente criticar o MPLA. Precisamos de discutir como é que construímos alternativas políticas credíveis e viáveis, como é que reforçamos as instituições democráticas e como é que criamos espaço para que a ideologia e os princípios voltem a ter importância real na política angolana e não apenas no discurso. A Dibatadia TV continua empenhada em trazer estes debates sérios ao ar, porque acreditamos que Angola merece uma democracia de verdade, onde as ideias importam, onde há prestação de contas real e onde os cidadãos têm escolhas políticas genuínas. Portanto, se vocês acham que esta reação merecia ser vista e partilhada, deixem um like, façam um comentário com as vossas perspectivas e críticas, partilhem este vídeo com amigos e colegas, e não se esqueçam de subscrever o canal Dibatadia TV para mais análises sérias sobre a política e a sociedade angolana. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve. Angola merecia saber a verdade. Bem-vindo à Dibatadia TV, o portal de notícia independente de Angola. Aqui não temos patrões políticos. Não temos financiadores poderosos. Temos apenas uma missão: Investigar, analisar e revelar a verdade que o sistema tenta esconder.